Oi galera! Bora para mais um vídeo? No vídeo de hoje, como vocês podem ver no título, eu vou falar sobre 3 tipos de erros e hábitos que um aprendiz de tarólogo, ou de tarô, quem tá aprendendo aí tarô, comete. E isso atrapalha muito o seu desenvolvimento. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos direto para esse vídeo. Bora lá, solta a vinheta. Galera, muito prazer, meu nome é o Elvis, eu sou tarólogo, astrólogo e numerólogo. E minha função aqui nesse vídeo de hoje é te falar os 3 maiores tipos de erros que se tornam hábitos em uma pessoa que está aprendendo tarô. Então eu vou te dizer quais são esses 3 erros, esses 3 hábitos. E é importante que você preste muita atenção, porque tem uma tendência muito grande de você cair nesses hábitos e acabar não percebendo o quanto eles te fazem mal. Beleza? Então, vamos lá para o primeiro. O primeiro erro e hábito que todo aprendiz de tarô comete é ficar muito tempo estudando as cartas. Muito tempo. Às vezes a pessoa passa, sei lá, anos estudando as cartas. E ela fica mesmo estudando, sabe? Todas elas. O tarô tem muitas cartas, com certeza tem, 78 são inúmeras. E você vai passar boa parte da sua vida estudando as cartas, sempre vai ter algo novo para ver. Mas isso é um grande erro, porque a parte mais importante numa leitura de tarô não é só sobre a carta, tá bom? Só sobre a carta individual. Não é aquela carta só. É o conjunto das cartas. E esse conjunto que faz a leitura acontecer. E é essa parte que às vezes eles esquecem de fazer. Estudar como interconectar as cartas. Entender o que essa carta está fazendo dentro da leitura. A gente passa muito tempo querendo entender o que essa carta diz, o que essa carta fala, o que é sobre essa carta. Mas uma carta não diz nada sem uma posição, sem uma pergunta. Então a carta não vai falar se você não souber utilizar a carta. E é isso que você precisa aprender. Utilizar a carta, não estudar sobre a carta. Porque você pode ler 1 milhão de sites, blogs, livros, vão falar um monte de coisas diferentes e semelhantes sobre as mesmas cartas, mas se contente com o que você sabe sobre alguma carta. E a partir do momento em que você começou ou jogou para alguém aquela carta, você sentiu algum tipo de dificuldade naquela pergunta, aí você estuda aquela situação. Mas se você já estudou as cartas, já reviu e ainda fica revendo, para, esse tá se tornando um hábito que não tá te fazendo bem. Beleza? Fez sentido para você? Se tocou aí, coloca aí nos comentários, deixa eu saber como que você tá passando por esse processo. Segundo erro que todo aprendiz de tarô começa e que acaba se tornando um hábito, é que quando a pessoa vai jogar, deixa eu pegar aqui meu tarô. Quando a pessoa vai jogar, embaralhou, né? Vai jogar, a pessoa tira uma carta e ela já quer ler a carta. Ela tira e ela já quer ler. Fica olhando assim pra carta, olhando. E aí a pessoa já quer mandar a resposta. E às vezes não funciona assim. Você não tá lendo. Mesmo se você for abrir uma página de um livro e for querer ler, você não vai ler tudo de uma vez. O tarô é a mesma coisa. Supondo aqui, peguei um livro aqui pra vocês. Sei lá, vou abrir essa página 213. Se eu olhar essa página aqui inteira, olhar assim por 1 minuto, eu não sei o que tá dizendo essa página. Por uma olhada rápida. Por quê? Porque eu preciso ler para entender. Para eu entender o que tem nessa página aqui inteira, eu preciso começar lendo aqui e quando eu terminar aqui eu vou saber o que essa página está querendo dizer, não é? Vai demorar aqui uns 3, 5 minutos para eu ler esse pedacinho. E aí, o que eu quero dizer para vocês é que quando você vai ler uma carta para uma pergunta que você está tirando para você ou para alguma pessoa, você precisa ler a carta. E ler a carta não é olhar a carta, tá? Ler a carta é saber que tem um monte de símbolos aqui e que você vai ter que ler. Ali como se igual fosse as palavras no livro. Você vai ler as palavras e conforme você vai lendo, você vai entendendo e no final da página você entendeu aquela página.
O tarô é a mesma coisa. Quando você olhar a carta, você não vai entender. Por quê? Porque tu não leu ela ainda. Você vai entender quando você terminar de ler a carta. E ler a carta não significa que você precisa ler a carta de voz baixa ou de boca calada, ficar lendo a carta, ficar lendo, e depois você termina de ler, você fala pra pessoa. Não, você pode ler a carta direto. Você tá lendo a carta e você tá falando pra pessoa que você tá lendo. No final, quando você terminar de ler a carta, aí a pessoa entendeu e você entendeu. Porque você leu pra ela. Você leu em voz alta pra ela entender. Entende? Então, esse segundo tipo de hábito e erro que um aprendiz de tarô comete muito, que é não dar tempo para ler a carta. A pessoa, ela tira e ela quer dizer que ela é o bombom e que ela lê mesmo. É claro que você pode tirar a carta e você já pode começar a ler. Claro, e é isso que eu tô dizendo, porque você vai de fato ler. Mas não ache que você vai tirar a carta e você já vai saber a resposta. Você precisa dar tempo para você sentir essa carta, para você iniciar a leitura e para você finalizar a leitura da carta e aí então entender a resposta que essa carta está trazendo. Faz sentido para vocês? Se tá fazendo sentido, me deixa saber, coloque aí nos comentários. O tema para esse vídeo, eu pensei bastante de acordo com os comentários que eu vejo que vocês colocam aqui no meu canal. E aí eu vou filtrando as dúvidas de vocês e com essa interação dos comentários eu consigo entender melhor onde que estão as dúvidas e como que eu posso ajudar vocês. Então, a participação pelos comentários é extremamente fundamental. E se você está gostando desse vídeo até aqui, veja se você está seguindo o meu canal e considere seguir se você acha que é um conteúdo que vai agregar aí na tua vida de alguma forma. Beleza? Vamos para a terceira e última dica. Essa terceira dica, gente, é uma dica super importante e ela é importante desde o começo. E às vezes as pessoas não dão o valor suficiente para ela porque dá uma sensação de credibilização da sua capacidade de leitura. Dá uma sensação e essa sensação é totalmente equivocada, tá bom? Que no caso é não pegar as informações necessárias para entender a pergunta e a resposta, tá bom? Então, se você tá ali, a pessoa te fez uma pergunta, falando, eu vou receber uma promoção no meu trabalho. Você pode até tirar direto sobre uma promoção no trabalho, se vai. O meu tipo de aconselhamento, ele não se baseia nisso, tá? Não é assim que eu tiro, mas eu vejo muita gente tirar assim. E esse tipo de exemplo, ele acaba sendo bem útil, porque quando uma pessoa faz esse tipo de pergunta, eu vou receber uma promoção no trabalho? O que eu tô falando aqui, eu falei muitos no vídeo de como perguntar para o tarô, tá? E como tirar tarô corretamente. Nesses dois vídeos, eles abordam muito o que eu tô abordando aqui exatamente nesse terceiro ponto, tá bom? Que é fazer uma pergunta como essa, de eu vou receber uma promoção no trabalho, é uma pergunta que, na verdade, ela não agrega, não é boa. É uma pergunta ruim, mas você pode tirar ela. E ela é uma pergunta ruim por quê? Porque não tá utilizando esse ponto que eu tô dizendo aqui. Não tá pegando as informações necessárias para entender a resposta e entender a pergunta. No caso se a pessoa tá querendo uma promoção, primeiro você perguntaria para ela quanto tempo você tá nessa função que você trabalha hoje. A pessoa vai falar, tô uns 2 anos, ou tô 3 meses, ou tô 1 mês. A pessoa vai falar, e você vai perguntar para ela novamente, mas faz quanto tempo desde a sua última promoção? A pessoa fala, nossa, faz um tempão, ou acabei de ser promovida. E aí você vai perguntar, acabou de ser promovida, mas você quer ser promovida de novo? Então, tá vendo? Esse tipo de pergunta, o que eu tô querendo dizer aqui para vocês é, entenda a situação por um todo. Entender a situação por um todo não é a pessoa fez uma pergunta ali crua, você já manda aqui pro tarô e já responde. É pergunta ruim, é pergunta vazia, que não vai levar ninguém a nada. A questão é, pegue informações relevantes. Tá fazendo uma pergunta sobre relacionamentos? Pergunte sobre o relacionamento, mas pergunte para a pessoa. Para que quando você tirar a carta, você saber exatamente o que essa carta está dizendo, porque você entendeu a situação. Então, esse terceiro erro é o erro de não aprofundar
na vida da pessoa, aprofundar na situação que você está perguntando, que você está tirando, não entender direito qual é a dúvida da pessoa, qual é o problema que ela está passando, o que que ela está querendo melhorar na vida dela, que com as cartas de tarô você poderia ajudar. Então, esse terceiro ponto aqui que eu tô dizendo para vocês, ele é extremamente importante e desde o começo do seu aprendizado. Desenvolva as perguntas, desenvolva a situação, desenvolva o entendimento da questão por um todo. A partir daí, quando você tirar as cartas, vai ser facinho de você ler, porque você entendeu toda a situação. E agora eu vou dar uma dica extra para vocês. Quarta dica extra é um tipo de hábito que as pessoas desenvolvem que elas acabam não tendo consciência de quanto isso é negativo. E elas esquecem que essa é uma parte muito importante do aprendizado do tarô, que é o estudo dos números. As pessoas esquecem de estudar os números na leitura das cartas. Esquecem totalmente. E, gente, 78 cartas no tarô. Somente 16 dessas cartas não tem números. É uma quantidade muito pequena em relação a todo o resto. Então, vale a pena estudar números. Se você estudar os números, uma boa parte do seu aprendizado das cartas, ele é garantido, porque os números eles são universais, você usa para diversas situações. Então, dica extra para vocês. Estudem os números desde o começo do seu aprendizado do tarô e não esqueça de usá-los na leitura das cartas. Viu algum número? Lê o número. Não sabe qual símbolo você se recorrer ali na hora da leitura? Tirou a carta? Vai direto pro número, que o número ele vai dar a resposta. Beleza? Então, gente, é isso pro dia de hoje. Preparei um vídeo aqui super rapidinho, dizendo para vocês 3 tipos de hábitos e um extra de o que aprendizes de tarô cometem e que acabam atrapalhando muito o desenvolvimento e o aprendizado deles. Então, espero que você não caia em nenhum desses hábitos, porque eu pude te alertar aqui previamente. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!